A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje se aceita ou não a denúncia contra os acusados de participar do núcleo 3 da trama golpista. São esses 12 acusados aqui no telão. 11 militares e um agente da Polícia Federal. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por participarem do chamado Núcleo de Ações Táticas. Vamos voltar a Brasília, Heraldo. É nesse grupo que estão os militares do grupo denominado os Kids Pretos, né? Que compõem aí as forças especiais do Exército. Ana Luísa, é uma fase ainda inicial. Nesse caso, trata-se da primeira etapa para um eventual futuro processo penal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga agora se a denúncia do Ministério Público atende aos requisitos legais mínimos exigidos para segundo o Código de Processo Penal, para a abertura de uma ação penal, ou seja, se a acusação apresenta indícios da prática de crimes e a identificação dos possíveis autores. Só a partir dessa etapa, caso a denúncia seja aceita contra cada um dos investigados, aí sim eles se tornarão réus, passarão a responder às ações penais, que devem ser individualizadas perante a Suprema Corte. Serão julgados 11 militares e um agente da Polícia Federal. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os agentes das forças de segurança ficaram responsáveis por ações táticas, com o uso da força. É o caso da operação chamada de Punhal Verde e Amarelo, que previa o monitoramento, prisão e até o assassinato de autoridades. Entre elas, o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Esse grupo contou com os chamados Kids Pretos, que são militares que atuam em operações especiais e também teriam pressionado o alto comando do Exército a aderir ao plano golpista. Eles foram denunciados por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e destruição do patrimônio tombado. No julgamento, a primeira turma vai analisar questões processuais apresentadas pelas defesas. Depois, os ministros vão julgar se os fatos narrados pela PGR configuram crimes e se há indícios contra cada um dos acusados. Em outra frente, a ação penal do chamado núcleo crucial da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou em nova fase. Foram ouvidas 4 testemunhas da Procuradoria-Geral da República nesta segunda. Falaram sobre os principais pontos da acusação. Os depoimentos não foram gravados, mas a imprensa acompanhou a audiência. Além do relator Alexandre de Moraes, os 4 ministros da primeira turma também assistiram. Em um dos depoimentos, Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, contou sobre o direcionamento da força. Disse que ouviu uma ordem do então diretor de operações da PRF, Jairlon Henrique Moura, para que a inteligência do órgão atuasse para reforçar abordagens a ônibus e vans. Adiel disse que estranhou a ordem e que ouviu do então diretor, que estava na hora da PRF tomar lado, que tinha que fazer jus às funções de direção e que aquilo era uma determinação do diretor-geral. O principal depoimento do dia foi do ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Ele afirmou que no final de 2022 foi chamado para uma reunião em que Bolsonaro apresentou o que classificou de estudos sobre estado de sítio e de defesa, além da garantia da lei da ordem. Esses instrumentos estão na Constituição, mas não respaldam uma tentativa de ruptura institucional. O general afirmou que na reunião ele estava focado na lealdade de ser franco ao presidente do que pensava, que o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, também foi contrário a qualquer coisa naquele momento e que, como foi muito enfático naquele momento, que ele se lembra que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, ficou calado e o almirante Garnier, então comandante da Marinha, apenas demonstrou o respeito ao comandante-chefe das Forças Armadas, que ele, Freire Gomes, não interpretou como qualquer tipo de conluio. Após essa fala, o ex-comandante do Exército foi advertido por Alexandre de Moraes sobre o crime de falso testemunho. O ministro considerou que havia contradição em relação ao depoimento do general à Polícia Federal. Em março do ano passado, Freire Gomes afirmou que ele e o brigadeiro Batista Júnior
afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita, pelo que se recorda, que o então comandante da Marinha, Almirante Garnier Santos, teria se colocado à disposição do presidente da República. Moraes afirmou que o general ou havia falseado na PF ou estava falseando na audiência. Freire Gomes respondeu afirmando que, com 50 anos de exército, ele jamais mentiria. Moraes voltou a questionar Freire Gomes, relembrando trechos do depoimento à PF, e o ex-comandante confirmou cada um dos pontos do depoimento, inclusive que viu o documento da minuta do golpe nas mãos do ministro da Defesa na reunião do dia 14 de dezembro de 2022, mas que não leu, e que no dia da reunião, o almirante Garnier, como citou Moraes, continuava à disposição do presidente. A última testemunha de acusação será ouvida na quarta-feira. É o ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, que afirmou à PF que não participaria de golpe e que não haveria qualquer hipótese de Bolsonaro permanecer no cargo.